Olá pessoal do EPV, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Química, a quarta aula. Essa aula ela vai ser continuação da aula anterior, de propriedades da matéria, porque faltou alguns poucos tópicos que eu vou falar nessa aula. Então vamos prosseguir com nossas propriedades específicas físicas da matéria. Então, as propriedades elas podem ser de dois tipos, as extensivas ou intensivas. Extensivas são aquelas que dependem da quantidade do material, como a massa e o volume. Ou seja, se você pegar uma quantidade de substância, se você pegar a mesma substância e uma quantidade diferente da outra, então elas vão ter massas diferentes. Apesar de ser a mesma substância, elas vão ter massas diferentes e volumes diferentes. Propriedades intensivas são aquelas que independem da quantidade do material. Então, são, por exemplo, as temperaturas de mudança de estado, que elas independem da quantidade. Se tiver uma quantidade muito grande ou se tiver uma quantidade muito pequena, vai ser a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição. E a densidade, que também independe da quantidade, porque é uma característica específica física da substância, que, apesar de ela ter uma relação direta entre a massa e indireta com o volume, apesar deles dois variarem com a quantidade, a densidade vai se permanecer constante para a substância tal. Então, vamos falar aqui de densidade. Então, densidade é o mais específico. Para o ensino superior, vai haver uma pequena diferença, mas aqui para o ensino médio, eles são similares. O símbolo é o D, no caso densidade, e μ, massa específica. A definição, né? Então, é a relação entre massa e volume de um material, a da pressão e temperatura. Então, na verdade, densidade ele é igual a massa sobre volume. Então, essa é a dimensão dele. A quantidade de densidade é a quantidade de massa sobre a quantidade de volume. Isso é importante porque essa densidade vai ser específica de cada substância. Então, essa densidade geralmente é tabelada. Você tem ela disponível e, através da massa do material e do volume que ele ocupa, você vai conseguir calcular essa densidade, e tem que ser igual àquela tabelada, né, com pequenos erros. Mas o importante é isso, que você, como por exemplo a quantidade de massa, você consegue calcular a quantidade de volume porque tendo a densidade. Porque a densidade ela é fixa, ela é constante, ela não muda. Então, a unidade no Sistema Internacional de Medidas é quilograma por metro cúbico. Outra propriedade física importante que deve ser mostrada aqui é o coeficiente de solubilidade, o símbolo é CS. E a definição dela é a máxima quantidade de uma substância que é possível ser dissolvida em outra substância a uma temperatura. Em geral, a substância é a água, porque a água é considerada solvente universal, né? Então, o coeficiente de solubilidade ele pode ser mostrado da seguinte maneira. Se pegarmos um copo d'água e colocarmos o sal e mexer com a colher, esse sal vai se dissolver, não é isso? Então, ele vai se dissolver na água. E você vai adicionando sal e vai mexendo e vai se dissolvendo o sal. Vai chegar um ponto em que, quando você colocar o sal e mexer a colher, o sal ele não vai se dissolver mais na água. Ele vai se depositar no fundo do copo. Então, você ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Então, um exemplo aqui, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, NaCl, na água ele é 360 gramas por litro. Então, se você colocar 360 gramas em 1 litro de água, ele vai se dissolver. Se colocar 361 gramas, ele já não vai se dissolver. Esse 1 gramo não vai se dissolver mais. E a temperatura fixa, porque o coeficiente de solubilidade ele varia com a temperatura e com a pressão. Por isso que está aqui a 25 graus. Agora vamos falar sobre dureza e tenacidade, que são dois conceitos que não são que algumas pessoas não acham bem claros, ou eles usam, por exemplo, os substantivos tenaz e duro equivocados, e aí eu trouxe isso aqui que é bastante importante. Também são propriedades específicas físicas de cada substância, e vamos dizer aqui as definições. Então, a dureza é a capacidade de resistir ao risco. O diamante é a substância natural de maior dureza. Então, o risco é quando você, por exemplo, pega uma pedra e risca o asfalto, ou seja, parte da pedra ela vai ser riscada, ou seja, ela vai ser parte da sua matéria vai ser arrancada e aí ela vai sofrer uma alteração. O diamante, se você riscar o chão, ele passar no asfalto, né,
vai ser muito difícil de você conseguir tirar alguma coisa da pedra de diamante. Então, por isso, ela é a substância que vai de um nível de 1 a 10, e ela é considerado o 10, o máximo da dureza. Então é isso, dureza é a resistência ao risco. E tenacidade é a capacidade de resistir a um choque mecânico, que o diamante não é tão tenaz. Ele tem a maior dureza, porém ele é muito pouco tenaz, na verdade. Então, se você bater com um martelo no diamante, ele vai se partir, ele vai se quebrar. Então, tenacidade é isso. Se você der um choque mecânico, der uma pancada no material, e ele não se partir, ele é tenaz. Se ele se partir, ele é pouco tenaz. Maleabilidade e ductibilidade também trouxe para vocês, porque a maleabilidade é a capacidade do composto de formar lâminas e a ductibilidade é a capacidade do composto de formar fios. São propriedades diferentes que variam de acordo com a substância. Alguns têm uma maleabilidade maior que a outra, outros têm ductibilidade maior que a maleabilidade. Às vezes tem os dois, as substâncias têm uma boa capacidade dos dois, como alguns aços que têm o aço que tem essa capacidade de maleabilidade, capacidade de ductibilidade, de transformar fios, transformar lâminas. Então é isso. Esse aí foi o final das nossas propriedades de matérias. Próxima aula eu vou começar os métodos de separação e vamos ter umas 2 aulas de método de separação e depois vamos entrar na estrutura do átomo. Então é isso aí. E até a próxima, pessoal.